Nunca é tarde demais para se tornar quem você realmente é. Esta frase não é apenas um consolo vazio para quem já passou dos 50. É uma verdade profunda que Carl Jung descobriu após décadas estudando a psique humana. E se eu te dissesse que a segunda metade da vida não é um declínio inevitável, mas potencialmente o período mais significativo e transformador de toda a sua existência? Jung fez uma descoberta revolucionária que contradiz tudo que nossa sociedade nos ensinou sobre envelhecer. A individuação tardia não é apenas possível, é o propósito natural da segunda metade da vida. Você já sentiu aquela inquietação profunda que surge quando as conquistas externas já não preenchem seu coração? Aquela sensação de que, apesar de ter chegado lá em termos de carreira, família ou status social, algo essencial ainda está faltando? Não é coincidência que essa sensação frequentemente se intensifica após os 45 ou 50 anos. Jung descobriu que essa inquietação não é um sinal de fracasso ou crise de meia-idade. É um chamado sagrado da sua alma para a jornada mais importante da sua vida, tornar-se finalmente quem você realmente é. Nossa cultura está obcecada com juventude. Somos bombardeados com mensagens de que a vida significativa acontece entre os 20 e 40 anos e que depois disso estamos destinados a uma lenta despedida do que realmente importa. Mas Jung, através de décadas de observação clínica e de sua própria experiência pessoal, descobriu exatamente o oposto. Ele percebeu que a primeira metade da vida é principalmente dedicada a construir um ego funcional e se adaptar às demandas da sociedade. É apenas na segunda metade que temos a oportunidade de descobrir e manifestar nosso verdadeiro self. Pense por um momento. Quantas das suas escolhas na primeira metade da vida foram realmente suas? Quantas foram moldadas pelas expectativas dos seus pais, pelas pressões sociais, pela necessidade de segurança financeira ou pelo desejo de ser aceito? Se você for completamente honesto consigo mesmo, provavelmente reconhecerá que muitas das suas decisões mais importantes, sua carreira, seu casamento, até mesmo seus valores, foram fortemente influenciadas por forças externas. Não há nada de errado nisso. Jung enfatizava que essa adaptação às demandas externas é uma parte necessária do desenvolvimento humano. Precisamos construir um ego forte e aprender a funcionar no mundo social antes de podermos embarcar na jornada mais profunda de autodescoberta. O problema surge quando permanecemos presos a essa orientação externa, mesmo depois que ela cumpriu seu propósito. É por isso que tantas pessoas sentem um vazio inexplicável, justamente quando deveriam estar satisfeitas com suas conquistas. Você construiu a carreira, criou a família, comprou a casa, ganhou o reconhecimento. E ainda assim, algo fundamental parece estar faltando. Essa sensação de vazio não é um defeito ou uma falha sua. É um sinal de que sua alma está pronta para a próxima fase da sua jornada. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos indivíduos completos e integrados, diferentes de qualquer outra pessoa. E ele fez uma descoberta surpreendente. A individuação genuína raramente começa antes da meia-idade. É como se a natureza tivesse projetado a primeira metade da vida para construir o recipiente e a segunda metade para preenchê-lo com significado. Você já notou como algumas pessoas parecem ficar mais interessantes, mais autênticas e mais sábias com a idade, enquanto outras parecem apenas ficar mais rígidas, amargas ou vazias? A diferença está precisamente neste ponto. Algumas pessoas aceitam o chamado para a individuação tardia, enquanto outras resistem a ele com todas as suas forças. Aqueles que resistem geralmente fazem isso por medo. Medo de questionar as estruturas que construíram ao longo de décadas. Medo de descobrir que partes significativas de suas vidas foram vividas para agradar outros. Medo de enfrentar aspectos de si mesmos que foram reprimidos ou negados por tanto tempo que parecem estrangeiros. Esse medo é compreensível, mas o preço de ceder a ele é uma vida parcialmente vivida. Por outro lado, aqueles que aceitam o chamado para a individuação tardia frequentemente experimentam um renascimento.
Não é que suas vidas anteriores tenham sido desperdiçadas, pelo contrário, tudo o que viveram se torna um material bruto para uma integração mais profunda. As habilidades que desenvolveram, os relacionamentos que construíram, até mesmo as feridas e decepções que sofreram, tudo se torna parte de um mosaico mais rico e significativo. Jung observou esse fenômeno repetidamente em seus pacientes mais velhos. Pessoas que aos 50, 60 ou mesmo 70 anos, de repente descobriam talentos artísticos que nunca souberam que possuíam. Executivos bem-sucedidos que encontravam um chamado para servir comunidades necessitadas. Mães dedicadas que, depois que os filhos saíram de casa, redescobriram partes de si mesmas que haviam sido colocadas em espera por décadas. Essas não são exceções ou anomalias. São exemplos do processo natural de individuação tardia em ação. Mas como exatamente funciona esse processo? Como você pode reconhecer e responder ao chamado da individuação tardia na sua própria vida? Jung identificou vários sinais e estágios desse processo, e hoje vou compartilhar com você os mais importantes. O primeiro sinal frequentemente vem como uma sensação de inquietação ou insatisfação que não pode ser resolvida pelos meios habituais. Você pode ter alcançado tudo o que pensava que queria, e ainda assim sentir que algo essencial está faltando. Ou pode sentir que as coisas que antes traziam satisfação, seja reconhecimento profissional, aquisições materiais ou mesmo certos relacionamentos, de repente parecem vazias ou insuficientes. Muitas pessoas tentam preencher esse vazio com mais do mesmo. Mais trabalho, mais conquistas, mais posses, talvez até novos relacionamentos que seguem os mesmos padrões dos anteriores. Mas Jung observou que essa estratégia raramente funciona. O vazio que você sente não pode ser preenchido com mais coisas externas, porque ele está sinalizando uma necessidade interna, a necessidade de voltar sua atenção para dimensões da vida que foram negligenciadas enquanto você estava ocupado, construindo seu mundo exterior. O segundo sinal muitas vezes vem através dos sonhos. Jung dava uma atenção especial aos sonhos de pessoas na meia-idade e além, porque ele descobriu que eles frequentemente contêm mensagens diretas do inconsciente sobre o processo de individuação. Você pode notar que seus sonhos estão se tornando mais vívidos, mais memoráveis ou mais carregados de emoção. Pode sonhar com lugares desconhecidos que de alguma forma parecem familiares, com pessoas que você nunca conheceu, mas que parecem importantes, ou com situações que desafiam sua visão habitual de si mesmo. Esses sonhos não são aleatórios. Eles são comunicações do seu inconsciente, tentando mostrar aspectos de você mesmo que estão prontos para serem reconhecidos e integrados. Jung recomendava manter um diário de sonhos, anotando não apenas o conteúdo dos sonhos, mas também as emoções e intuições que eles evocam. Com o tempo, padrões começam a emergir, oferecendo um mapa para seu processo único de individuação. O terceiro sinal frequentemente vem como uma atração inexplicável por atividades, ideias ou práticas que parecem completamente diferentes de seus interesses anteriores. A executiva que de repente sente uma necessidade irresistível de pintar. O engenheiro racional que se vê atraído por práticas espirituais. O homem prático e orientado para a ação que de repente quer escrever poesia. Essas não são mudanças aleatórias de interesse. São sinais de que aspectos negligenciados da sua personalidade estão prontos para serem explorados e integrados. Jung chamava esses aspectos negligenciados de funções inferiores, partes da nossa personalidade que não foram desenvolvidas porque focamos em outras funções que nos pareciam mais úteis ou aceitáveis. Por exemplo, uma pessoa que construiu sua vida em torno do pensamento lógico e da análise racional pode ter negligenciado sua capacidade de sentir e se conectar emocionalmente. Alguém que sempre priorizou cuidar dos outros pode ter negligenciado suas próprias necessidades e desejos. A individuação tardia frequentemente envolve o desenvolvimento dessas funções inferiores, não para substituir nossas forças estabelecidas, mas para complementá-las e equilibrá-las. É como se estivéssemos completando um círculo, integrando os opostos dentro de nós para nos tornarmos pessoas mais completas e multidimensionais. O quarto sinal, e talvez o mais profundo,
é um crescente desejo de autenticidade. Você pode se pegar cada vez menos disposto a fingir interesse em coisas que não te importam realmente, a manter relacionamentos superficiais ou a investir energia em atividades que não ressoam com seus valores mais profundos. Essa mudança não é egoísmo ou isolamento. É um realinhamento natural com sua verdade interior. Jung observou que, na primeira metade da vida, somos naturalmente mais focados em nos adaptar às expectativas externas e em construir uma persona social eficaz. Mas na segunda metade, o movimento natural é para dentro, em direção à autenticidade e à integração. Resistir a esse movimento natural é como nadar contra a correnteza, exaustivo e, em última análise, fútil. Agora, você pode estar se perguntando: isso tudo soa bem, mas como exatamente eu embarco nessa jornada de individuação tardia? Por onde começo? Jung desenvolveu várias práticas e abordagens para facilitar esse processo, e vou compartilhar com você as mais poderosas e práticas. A primeira prática é o que Jung chamava de confronto ativo com o inconsciente. Isso envolve criar tempo e espaço regulares para se envolver conscientemente com seu mundo interior. Pode ser através da meditação, da escrita em diário, da análise de sonhos ou do que Jung chamava de imaginação ativa, um estado entre a meditação e a fantasia dirigida, onde você permite que imagens e narrativas surjam espontaneamente e interage com elas. O importante não é o método específico, mas a intenção de estabelecer um diálogo contínuo com as partes mais profundas de si mesmo. Jung acreditava que nosso inconsciente não é apenas um depósito de material reprimido, mas uma fonte de sabedoria e criatividade que pode nos guiar no processo de individuação. Vamos fazer um exercício prático agora mesmo. Feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo: o que minha alma mais deseja neste momento da minha vida? Não force uma resposta. Apenas faça a pergunta e observe o que surge. Pode ser uma imagem, uma sensação física, uma emoção, ou mesmo uma palavra ou frase. Qualquer que seja a resposta, receba-a sem julgamento. Este é o começo de um diálogo com seu self mais profundo. A segunda prática essencial para a individuação tardia é o que Jung chamava de trabalho com a sombra. A sombra é composta por todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos, negamos ou escondemos ao longo da vida. Não são necessariamente aspectos negativos, podem ser talentos, desejos ou qualidades que não se encaixavam na imagem que precisávamos projetar. Por exemplo, se você cresceu em um ambiente onde expressar raiva era inaceitável, sua capacidade natural de estabelecer limites e se defender pode ter sido empurrada para a sombra. Se você foi ensinado que sensibilidade é fraqueza, sua natureza empática e intuitiva pode ter sido reprimida. Se você aprendeu que sucesso significa sempre estar no controle, sua capacidade de vulnerabilidade e entrega pode ter sido negada. Trabalho com a sombra envolve reconhecer e reintegrar esses aspectos negados, não para agir impulsivamente a partir deles, mas para recuperar a energia vital que foi investida em mantê-los reprimidos. Jung observou que, à medida que envelhecemos, nossa sombra frequentemente se torna mais insistente em ser reconhecida. Os aspectos de nós mesmos que conseguimos manter à distância na juventude começam a bater na porta da consciência, exigindo atenção. Um exercício poderoso para começar a trabalhar com sua sombra é identificar pessoas que provocam em você reações emocionais intensas e desproporcionais, especialmente raiva, irritação ou julgamento. Jung descobriu que essas reações frequentemente indicam projeções da nossa própria sombra. As qualidades que mais nos incomodam nos outros são frequentemente aspectos não reconhecidos de nós mesmos. Por exemplo, se você se encontra consistentemente irritado com pessoas que considera egoístas, pode ser que você tenha reprimido sua própria capacidade natural de priorizar suas necessidades. Se você julga duramente pessoas que mostram vulnerabilidade, pode ser que você tenha negado sua própria necessidade humana de conexão e apoio. O objetivo não é se culpar por essas projeções, mas usá-las como pistas para descobrir aspectos de si mesmo que estão prontos para serem reconhecidos e integrados.
Quando você reintegra esses aspectos conscientemente, eles deixam de controlar seu comportamento de formas inconscientes e potencialmente destrutivas. A terceira prática fundamental para a individuação tardia é o que podemos chamar de recuperação de projetos de alma abandonados. Jung observou que muitas pessoas abandonam interesses, talentos ou chamados autênticos na primeira metade da vida, porque eles não pareciam práticos, lucrativos ou socialmente aceitáveis. Talvez você tenha amado arte, música ou escrita quando era jovem, mas escolheu um caminho mais sensato. Talvez tenha sentido um chamado para servir de alguma forma específica, mas outras responsabilidades tomaram precedência. Ou talvez tenha tido uma visão para sua vida que parecia grande demais, assustadora demais, ou simplesmente irrealista dentro das circunstâncias em que você se encontrava. A individuação tardia frequentemente envolve revisitar esses projetos, de alma abandonados, não necessariamente para abandonar tudo e persegui-los exclusivamente, mas para reintegrá-los de formas que enriqueçam sua vida atual. Jung viu muitos pacientes que, na segunda metade da vida, redescobriram paixões e talentos que haviam sido colocados de lado por décadas, frequentemente com resultados transformadores. Um exercício simples, mas poderoso, é fazer uma lista de atividades, interesses ou sonhos que você abandonou ao longo da vida. Não se censure. Inclua tudo que vier à mente. Não importa quão impraticável ou trivial possa parecer. Depois, para cada item, pergunte a si mesmo: que qualidade ou energia este interesse representava para mim? O que ele nutria na minha alma? Você pode descobrir, por exemplo, que seu interesse abandonado pela fotografia não era apenas sobre tirar fotos, mas sobre ver o mundo de novas perspectivas. Ou que seu sonho de viajar para lugares remotos não era apenas sobre os destinos específicos, mas sobre um desejo de expansão e descoberta. Compreender a energia essencial por trás desses interesses pode ajudá-lo a encontrar novas formas de incorporá-los na sua vida atual. Quarta prática essencial para a individuação tardia é o desenvolvimento do que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de manter e integrar opostos dentro de si mesmo. Na primeira metade da vida, tendemos a nos identificar fortemente com certos aspectos da nossa personalidade e a rejeitar seus opostos. Somos racionais ou emocionais, práticos ou idealistas, orientados para a ação ou para a reflexão. Mas Jung descobriu que a verdadeira maturidade psicológica envolve transcender essas dicotomias, reconhecendo que podemos ser ambos. Podemos ser racionais e emocionais, práticos e idealistas, ativos e reflexivos. A função transcendente é o que nos permite manter esses opostos em tensão criativa, sem precisar escolher um lado ou eliminar o outro. Desenvolver a função transcendente envolve praticar o que podemos chamar de pensamento paradoxal, a capacidade de ver a verdade em posições aparentemente contraditórias. Por exemplo, você pode reconhecer que é tanto forte quanto vulnerável, tanto independente quanto necessitando de conexão, tanto sábio quanto ainda aprendendo. Um exercício para desenvolver essa capacidade é identificar uma polaridade em você mesmo. Duas qualidades ou tendências que parecem estar em conflito. Pode ser sua necessidade de conexão versus sua necessidade de independência, seu lado prático versus seu lado sonhador, ou qualquer outra polaridade que ressoe com você. Agora, ao invés de tentar resolver essa tensão escolhendo um lado, experimente habitar conscientemente o espaço entre eles. Como seria reconhecer e honrar ambos os lados dessa polaridade? Como eles poderiam trabalhar juntos, ao invés de um contra o outro? Esta prática pode abrir novas possibilidades, que não são visíveis quando estamos presos em um pensamento ou. A quinta, e talvez mais profunda prática para a individuação tardia, é o desenvolvimento de uma relação consciente com o que Jung chamava de self, o centro organizador da psique total, que é maior e mais abrangente que o ego. Enquanto o ego é o centro da consciência, o self é o centro da personalidade total, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. Na primeira metade da vida, nossa identificação com o ego é natural e necessária. Precisamos desenvolver um senso claro de quem somos,
e do que queremos para funcionar efetivamente no mundo. Mas, na segunda metade, somos chamados a reconhecer que somos mais do que nosso ego, que existe uma sabedoria mais profunda operando em nós e através de nós. Jung observou que esse reconhecimento frequentemente vem através do que ele chamava de experiências luminosas, momentos de profunda conexão, significado ou transcendência que não podem ser explicados ou contidos pela mente racional. Essas experiências podem vir através da natureza, da arte, de práticas espirituais ou mesmo de encontros significativos com outras pessoas. O importante não é como essas experiências ocorrem, mas nossa disposição para reconhecê-las e permitir que elas nos transformem. Jung notou que muitas pessoas na primeira metade da vida tendem a descartar ou racionalizar experiências luminosas porque elas não se encaixam em sua visão de mundo estabelecida. Mas na segunda metade, essas experiências se tornam portas para uma compreensão mais profunda de quem realmente somos. Um exercício simples para cultivar essa abertura é reservar tempo regularmente para o que podemos chamar de escuta profunda. Encontre um lugar tranquilo na natureza, ou crie um espaço sagrado em sua casa. Sente-se em silêncio, sem agenda ou expectativa, apenas com a intenção de estar presente e receptivo. Não é meditação no sentido tradicional. Você não está tentando esvaziar sua mente ou alcançar um estado específico. Você está simplesmente criando espaço para que algo além do seu pensamento habitual possa emergir. Agora, você pode estar pensando, tudo isso soa maravilhoso em teoria, mas a realidade é que tenho responsabilidades, limitações e talvez até problemas de saúde que parecem tornar essa jornada de individuação impossível. Jung compreendia profundamente essas preocupações. Ele não via a individuação como algo separado da vida cotidiana, mas como uma forma de viver a vida cotidiana com maior consciência e autenticidade. De fato, Jung observou que as limitações e desafios da segunda metade da vida frequentemente servem como catalisadores para o processo de individuação. A perda de capacidades físicas pode nos direcionar para recursos internos que negligenciamos. Transições como aposentadoria, ninho vazio ou mesmo problemas de saúde podem criar espaço para aspectos de nós mesmos que foram colocados em espera enquanto estávamos ocupados com responsabilidades externas. Um dos pacientes mais memoráveis de Jung era um homem de negócios bem-sucedido, que aos 65 anos sofreu um ataque cardíaco que o forçou a reduzir drasticamente suas atividades profissionais. Inicialmente, ele caiu em uma depressão profunda, sentindo que sua vida havia efetivamente terminado. Mas com o tempo, e através do trabalho com Jung, ele descobriu uma paixão pela pintura que havia abandonado na adolescência. Nos 10 anos seguintes, ele não apenas desenvolveu um corpo significativo de trabalho artístico, mas também encontrou uma profundidade de significado e satisfação que nunca havia experimentado em sua carreira anterior. Suas limitações físicas, que inicialmente pareciam uma sentença de morte para sua identidade, acabaram sendo o portal para uma vida mais autêntica e plena. Esta história ilustra um princípio fundamental da individuação tardia. Nossas maiores limitações, frequentemente, contêm as sementes de nossa maior transformação. Jung chamava isso de enantiodromia, o princípio de que qualquer coisa levada ao extremo eventualmente se transforma em seu oposto. A perda pode se tornar ganho, a limitação pode se tornar liberdade, o fim pode se tornar um novo começo. Outro aspecto crucial da individuação tardia que Jung identificou é a mudança na nossa relação com o tempo. Na primeira metade da vida, tendemos a experimentar o tempo de forma linear e quantitativa, contando anos, estabelecendo prazos, correndo contra o relógio. Mas na segunda metade, somos convidados a uma experiência mais qualitativa e cíclica do tempo. Em vez de ver o tempo como um recurso escasso que está se esgotando, começamos a reconhecer momentos de sincronicidade, coincidências significativas que parecem transcender o tempo linear. Começamos a valorizar a profundidade e a qualidade das experiências mais do que sua duração ou frequência. E começamos a reconhecer padrões e ciclos maiores,
operando em nossas vidas, conectando passado, presente e futuro de novas formas. Esta mudança na experiência do tempo não é apenas filosófica. Ela tem implicações práticas profundas para como vivemos. Quando deixamos de nos ver como correndo contra o relógio e começamos a nos ver como participando de um desdobramento significativo, nossa ansiedade diminui e nossa capacidade de estar presente aumenta. Paradoxalmente, ao abandonar a pressa constante, frequentemente descobrimos que temos todo o tempo de que precisamos para o que realmente importa. Um exercício poderoso para cultivar essa relação transformada com o tempo é o que podemos chamar de autobiografia significativa. Em vez de simplesmente listar eventos em ordem cronológica, você revisita sua vida procurando por temas, padrões e conexões significativas. Quando foi que certas qualidades ou valores emergiram em você? Que experiências serviram como pontos de virada ou iniciações? Como eventos aparentemente não relacionados se conectam em um nível mais profundo? Este não é apenas um exercício de memória. É uma forma de reinterpretar ativamente sua história de vida, reconhecendo a coerência e o significado que podem não ter sido aparentes quando você estava no meio dos eventos. Jung observou que essa reinterpretação não é apenas terapêutica, mas também criativa. Você está literalmente participando na criação do significado da sua vida. Outro aspecto fundamental da individuação tardia é o que Jung chamava de confronto com a finitude. Na primeira metade da vida, a morte geralmente parece distante e abstrata, mas à medida que envelhecemos, a consciência da nossa mortalidade se torna mais concreta e imediata. Jung acreditava que esse confronto, embora frequentemente doloroso, é também uma oportunidade para uma vida mais autêntica e significativa. Quando reconhecemos que nosso tempo é finito, naturalmente nos tornamos mais seletivos sobre como o usamos. Ficamos menos dispostos a desperdiçar energia em relacionamentos superficiais, atividades sem sentido ou na manutenção de aparências. A pergunta "o que realmente importa" se torna mais urgente e clarificadora. Jung observou que pessoas que evitam conscientemente o confronto com a finitude frequentemente vivem como se tivessem tempo infinito, adiando indefinidamente as escolhas e mudanças que dariam mais significado às suas vidas. Por outro lado, aqueles que aceitam a realidade da morte frequentemente experimentam uma intensificação da vida. Cores parecem mais vibrantes, relacionamentos se tornam mais preciosos, e o presente ganha uma qualidade de sacralidade. Um exercício, simples mas profundo para facilitar esse confronto construtivo com a finitude, é o que podemos chamar de meditação do último dia. Imagine que você descobriu que tem exatamente 1 ano de vida pela frente. Não é tempo suficiente para iniciar projetos grandiosos de longo prazo, mas é tempo suficiente para fazer mudanças significativas. Como você escolheria viver esse último ano? Que relacionamentos você priorizaria? Que experiências você buscaria? Que verdades você expressaria? Este exercício não é sobre induzir medo ou desespero, mas sobre usar a consciência da finitude como uma lente clarificadora. As respostas que emergem podem servir como um guia valioso para realinhar sua vida atual com o que realmente importa para você. A individuação tardia também envolve uma transformação profunda nos nossos relacionamentos. Jung observou que, na primeira metade da vida, nossos relacionamentos são frequentemente moldados por necessidades práticas, convenções sociais e projeções inconscientes. Mas na segunda metade, somos chamados a relacionamentos mais conscientes e autênticos, baseados não em quem achamos que deveríamos ser, mas em quem realmente somos. Isso não significa necessariamente abandonar relacionamentos de longa data, mas sim transformá-los através de maior autenticidade e consciência. Jung viu muitos casais que, após décadas juntos, finalmente começaram a realmente se conhecer quando deixaram cair as máscaras e papéis que haviam mantido por tanto tempo. Ele também observou que novos tipos de relacionamentos frequentemente emergem na segunda metade da vida. Conexões baseadas não em atração romântica ou interesses compartilhados superficiais,
mas em uma ressonância mais profunda de alma. Essas amizades de alma, como podemos chamá-las, são caracterizadas por uma qualidade de reconhecimento mútuo e aceitação que transcende as categorias convencionais de relacionamento. Um exercício para facilitar essa transformação relacional é o que podemos chamar de inventário de autenticidade. Para cada relacionamento significativo em sua vida, pergunte a si mesmo: quanto de mim realmente mostro neste relacionamento? Que partes de mim escondo ou reprimo? O que aconteceria se eu me permitisse ser mais autêntico aqui? As respostas podem ser desconfortáveis, mas também reveladoras. Você pode descobrir que está pronto para trazer mais autenticidade para certos relacionamentos, mesmo que isso signifique enfrentar conflitos ou mal-entendidos temporários. Ou pode reconhecer que alguns relacionamentos serviram ao seu propósito, e agora é hora de deixá-los ir com gratidão, abrindo espaço para conexões mais alinhadas com quem você está se tornando. Um aspecto particularmente poderoso da individuação. Tardia é o que Jung chamava de recuperação da criatividade natural. Ele observou que crianças pequenas são naturalmente criativas. Elas desenham, cantam, dançam e inventam histórias sem preocupação com julgamento ou utilidade. Mas à medida que crescemos, muitos de nós aprendemos a reprimir essa expressão criativa espontânea, especialmente se não demonstramos talento excepcional ou se nossas tentativas foram criticadas. Na segunda metade da vida, essa criatividade natural frequentemente ressurge, não como uma busca de reconhecimento externo ou excelência técnica, mas como uma expressão autêntica da alma. Jung viu muitos pacientes que, após décadas, sem qualquer envolvimento com atividades criativas, de repente sentiam um impulso irresistível para pintar, escrever, fazer música ou dançar. Ele enfatizava que o valor dessa expressão criativa não está no produto final ou na avaliação externa, mas no próprio processo e na satisfação interior que ele proporciona. A criatividade se torna não algo que fazemos para impressionar outros, mas uma forma de diálogo com nossa própria alma. Um exercício simples para reconectar com sua criatividade natural é o que podemos chamar de jogo criativo sem julgamento. Escolha uma forma de expressão que te atraia. Pode ser desenho, escrita, movimento, canto ou qualquer outra coisa. Estabeleça um período de tempo, talvez 20 minutos, durante o qual você se compromete a brincar com essa forma sem qualquer expectativa de resultado ou preocupação com qualidade. A única regra é que você não pode julgar o que emerge. Não importa se parece bom ou ruim, sofisticado ou infantil. O objetivo não é criar algo impressionante, mas simplesmente permitir que sua expressão natural flua sem a interferência do julgamento. Com prática regular, você pode redescobrir uma fonte de alegria e vitalidade que talvez tenha estado adormecida por décadas. Outro aspecto crucial da individuação tardia é o desenvolvimento do que Jung chamava de sabedoria do paradoxo. Na primeira metade da vida, tendemos a buscar certezas, respostas definitivas e sistemas de crença coerentes. Queremos saber com certeza o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Mas Jung observou que, à medida que amadurecemos psicologicamente, nos tornamos mais capazes de habitar o espaço do paradoxo, reconhecendo que verdades aparentemente contraditórias podem coexistir, que a realidade é frequentemente mais complexa do que nossas categorias mentais podem conter, e que algumas das questões mais importantes da vida não têm respostas definitivas. Esta capacidade não é relativismo ou confusão. É uma forma mais sofisticada e nuançada de compreensão que transcende o pensamento binário da juventude. É a sabedoria de reconhecer, como Jung famosamente disse, que a resposta para a pergunta A ou B é sim. Um exercício para cultivar essa sabedoria do paradoxo é identificar uma questão ou dilema em sua vida onde você tem buscado uma resposta definitiva. Pode ser uma decisão que você precisa tomar, uma crença que você está questionando, ou uma situação relacional complexa. Agora, ao invés de tentar resolver o dilema escolhendo um lado, experimente habitar conscientemente a tensão entre as alternativas.
Que sabedoria emerge quando você permite que ambos os lados do dilema sejam verdadeiros simultaneamente? Que terceira possibilidade pode surgir que transcende a dicotomia original? Esta prática pode abrir novas perspectivas e possibilidades que não são visíveis quando estamos presos em um pensamento ou. A individuação tardia também envolve uma transformação na nossa relação com o poder. Jung observou que na primeira metade da vida tendemos a buscar poder no sentido convencional, controle sobre circunstâncias externas, influência sobre outras pessoas, status e reconhecimento social. Mas na segunda metade, somos chamados a uma forma mais sutil e profunda de poder, o poder da autenticidade, da presença e da sabedoria encarnada. Este poder não vem de controlar ou impressionar os outros, mas de estar plenamente presente como quem realmente somos. Não depende de posição ou status, mas emerge naturalmente quando abandonamos a necessidade de provar nosso valor ou defender uma imagem particular de nós mesmos. Jung viu muitos pacientes que, após décadas buscando poder e reconhecimento externos, finalmente descobriram uma forma de influência mais profunda e satisfatória, baseada não no que faziam ou possuíam, mas em quem haviam se tornado através de seu processo de individuação. Um exercício para facilitar essa transformação na relação com o poder é o que podemos chamar de prática da presença autêntica. Em uma situação onde você normalmente se sentiria compelido a impressionar, controlar ou defender uma imagem particular, experimente simplesmente estar presente como você é, sem pretensão ou performance. Observe o que acontece quando você abandona a necessidade de provar seu valor ou competência. Como se sente? Como os outros respondem? Que tipo de conexão ou influência emerge naturalmente quando você não está tentando forçá-la? Esta prática pode revelar uma forma de poder que é simultaneamente mais eficaz e mais satisfatória do que o poder baseado no controle ou na imagem. Um aspecto final e talvez mais profundo da individuação tardia é o que Jung chamava de desenvolvimento da função religiosa da psique. Ele usava o termo religioso, não no sentido dogmático ou institucional, mas para se referir à capacidade humana inata de experimentar significado, propósito e conexão com algo maior que o ego individual. Jung observou que esta função religiosa natural frequentemente emerge com força renovada na segunda metade da vida, mesmo em pessoas que não têm afiliação religiosa formal ou que rejeitaram as tradições religiosas de sua infância. Ele via isso não como um retorno à religiosidade convencional, mas como uma redescoberta de uma espiritualidade mais direta e experiencial. Esta espiritualidade madura não depende de dogmas ou autoridades externas, mas emerge da experiência vivida e da sabedoria acumulada. Não busca certezas absolutas, mas se mantém aberta ao mistério. Não divide o mundo em sagrado e profano, mas reconhece a sacralidade potencial em todos os aspectos da vida. Um exercício para nutrir esta dimensão espiritual da individuação. Tardia é o que podemos chamar de prática da sacralização do cotidiano. Escolha uma atividade mundana que você realiza regularmente. Pode ser preparar uma refeição, caminhar no seu bairro ou até mesmo lavar a louça. Por um período de tempo designado, realize esta atividade com atenção plena e uma atitude de reverência, como se fosse um ritual sagrado. Observe como a experiência muda quando você a aborda desta forma. Que qualidades ou dimensões da atividade você percebe que normalmente passariam despercebidas? Que sentido de significado ou conexão emerge? Esta prática simples pode começar a revelar como o sagrado não está separado da vida cotidiana, mas entrelaçado com ela, esperando apenas por nossa atenção consciente para ser reconhecido. Ao concluirmos nossa exploração da individuação tardia, é importante lembrar que este não é um processo que você precisa forçar ou apressar. Jung enfatizava que a individuação acontece naturalmente quando criamos as condições para ela, quando nos tornamos mais atentos, mais receptivos, mais dispostos a questionar nossas suposições e a explorar dimensões negligenciadas de nós mesmos. Não há um cronograma ou roteiro fixo para este processo.
Cada jornada de individuação é única, moldada pela história de vida específica, personalidade e circunstâncias de cada indivíduo. O que importa não é quão rápido você avança ou quantos marcos você alcança, mas a qualidade de atenção e autenticidade que você traz para cada passo do caminho. Jung também enfatizava que a individuação nunca está realmente completa. É um processo contínuo de tornar-se que continua até o fim da vida. Sempre há mais a descobrir, mais a integrar, mais a expressar. Esta compreensão pode ser libertadora, removendo a pressão de chegar lá e nos permitindo apreciar a jornada em si. Talvez o insight mais profundo e reconfortante que Jung ofereceu sobre a individuação tardia é que ela não é algo que temos que fazer sozinhos. Ele acreditava que existe uma sabedoria inata na psique, uma tendência natural em direção à totalidade e integração que está sempre operando em nós, mesmo quando não estamos conscientes dela. Nossa tarefa não é forçar ou controlar este processo, mas criar espaço para que ele se desenrole naturalmente, remover os obstáculos, prestar atenção aos sinais e sincronicidades, e dizer sim aos convites para maior autenticidade e expansão que a vida continuamente nos oferece. Se você está na segunda metade da vida, saiba que você não está em declínio. Você está apenas começando a parte mais significativa e potencialmente transformadora da sua jornada. Como Jung disse, não é o jovem, mas o velho que tem maior visão psicológica. Não é o jovem, mas o velho que colhe a colheita. Sua colheita está esperando. Sua individuação tardia não é apenas possível. É o propósito natural e sagrado desta fase da sua vida. E cada passo que você dá em direção a maior autenticidade e integração não apenas enriquece sua própria experiência, mas também contribui para a cura e transformação do mundo ao seu redor. Porque, como Jung profundamente compreendeu, a individuação nunca é apenas sobre desenvolvimento pessoal. É também sobre tornar-se um recipiente mais consciente e integrado, através do qual a sabedoria e o amor podem fluir para um mundo que desesperadamente precisa deles. Neste sentido, sua jornada de individuação tardia não é apenas um presente para você mesmo, mas um presente para todos aqueles cujas vidas você toca. E assim, o que pode parecer no início como um processo solitário de voltar-se para dentro, eventualmente revela-se como um caminho para a conexão mais profunda, com si mesmo, com os outros, com a natureza, e com a teia maior de significado e propósito na qual todos estamos entrelaçados. Esta é a promessa e o potencial da individuação tardia. Não um fim, mas um novo e mais rico começo.